continuidade a nossas resoluções de questões de concurso. Na verdade, não é concurso, eu estarei fazendo, na verdade, uma questão que me foi solicitada pela Lidiane Teixeira, né, direto do Facebook, na minha página, né, nós temos a nossa página lá no Facebook, e a Lidiane, então, Teixeira me pediu para que eu fizesse algumas questões, e eu vou até pedir a Lidiane se ela puder me enviar, porque eu não sei onde eu tenho essas questões. Eu vi hoje ainda, mas eu não sei onde estão essas questões. Diz assim a questão, que é uma questão bastante interessante, e aí vale a pena realmente a gente investir nela, porque é uma questão fantástica de frações. Eu vou fazer essa questão por aritmética, tá bom? Olha só, e vou até explicar como é que seria o caminho algébrico para resolvê-la também. Um tonel está cheio de vinho. Tiram-se 2/5 de sua capacidade, que são substituídos por água. Em seguida, retiram-se os 2/5 da mistura, substituindo-os por água. Certo? Sabe-se que a quantidade de vinho restante no tonel é inferior à metade de sua capacidade em 140 litros. Qual a capacidade desse tonel? Vamos lá, gente, vamos começar a trabalhar. Vamos trabalhar aritmeticamente, né? Depois eu vou falar como é que seria feito por álgebra, que na verdade é a mesma situação, só uma letrinha que não vai estar presente aí, tá bom? Vamos lá, olha só. A primeira retirada, olha só, ele fala assim, ó, tiram-se 2/5. Gente, se alguém tira 2/5 de alguma coisa, se alguém tem 2/5 de alguma coisa, se alguém gastou 2/5 de alguma coisa, é porque essa pessoa tinha 5/5. Ou seja, a capacidade total desse tonel é 5/5. No momento em que eu tiro 2/5, o que vai sobrar de vinho? Né? Vamos pensar em vinho? Olha só, o que vai sobrar de vinho? 5/5 menos 2/5, sobra 3/5. 3/5 do tonel é vinho e o restante é água. Lembra que eu estou completando? Eu tiro da mistura e completo com água. Então, se eu tenho agora 3/5 de vinho e o restante é água. Até garanto a vocês que o restante é 2/5. Perfeito? 3/5 de vinho mais 2/5 vai me dar o total 5/5. Perfeito? Bom, aí vem a segunda retirada. O que acontece na segunda retirada? Lembrando que eu tenho 3/5 de vinho. Ele vai tirar o seguinte, ó. Sabe-se que a quantidade... Aí não. Em seguida, retiram-se 2/5 da mistura. Olha só, eu tenho 3/5 de vinho. Aí eu vou tirar agora 2/5. Gente, se eu tiro 2/5 de alguma coisa, eu tirei 2/5, lá dentro permanece ainda 3/5, não é? De tal maneira que 3/5 eu retirei, ficam 3/5. O que é que eu tenho então? Na segunda retirada, eu tenho 3/5 de 3/5. Não tinha 3/5 de vinho? Ficou agora 3/5 dessa mistura. Então eu tenho 3/5 de 3/5. Ou seja, eu vou ter 9/25 avos de vinho. Vê só se não é 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. Então eu tenho dentro do tonel 9/25 avos, né, de vinho. O restante será água. Se temos 9/25 de vinho, teremos o restante de água, só para ilustrar, né? Se eu tenho 9/25 de vinho, quer dizer que a capacidade total do tonel é de 25 avos, menos o que eu tenho de vinho, eu tenho 16/25 de água. Então já deu a perceber que eu tenho, claro, mais água que vinho, né? Eu tenho 9/25. Perfeito? Então, vamos ler agora o restante do problema. Sabe-se que a quantidade de vinho são 9/25 avos, não é isso? Restante no tonel é inferior à metade de sua capacidade em 140 litros. Ou seja, essa quantidade de vinho, né? Se eu somar ela a 140, eu tenho a metade da capacidade do tonel. Vê se não é, ó. A quantidade de vinho restante no tonel é inferior à metade de sua capacidade em 140 litros. Então, para eu chegar à metade da capacidade do tonel, eu tenho que acrescentar 140 litros. E foi isso que eu fiz. Olha lá, 9/25 é a quantidade de vinho, mais 140 litros. Isso é o quê? A metade da capacidade do tonel, 1/2. Perfeito? E agora é só fazer o quê? A gente não pode trabalhar com denominadores diferentes. Então a minha proposta aqui vai ser igualar esses denominadores. Olha só, 25 e 2. Olha, se eu multiplicar essa fração por 2, ambos os termos, e essa fração ambos por 25, eu vou igualar os denominadores. Quer ver? 2 vezes 9, 18. 2 vezes 25, 50. Olha, o 140 eu não vou mexer, deixa ele quietinho aí. Isso aqui é o momento diferente da álgebra. Perfeito? Olha lá, vou deixar o 140 sozinho. E vou fazer o quê? Vou multiplicar ambos por quanto mesmo, hein? Por 25. 25 vezes 1, 25. 2 vezes 25, 50. E por que eu fiz isso? Para que os denominadores, ó,
né, 25 e 2 se igualassem, e eu fiz como? Multipliquei a primeira fração por 2 e a segunda fração por 25. Olha o que eu tenho agora, ó. 18 50avos mais 140 é igual a 25 50avos. E aí eu pergunto a vocês, 18,50 mais quanto vai me levar a 25,50? Vocês concordam que será exatamente 7,50avos? Vê se não é. 18 mais 7,25. Ou seja, o 140 ele é equivalente a quanto? A 7,50avos. 140 equivale a 7,50. Então, 7,50avos é 140. E aí fica fácil, olha só. Se eu falei em 7,50 do tonel, o meu tonel agora tem 50 50avos. Sempre isso, gente. Se 7,50 equivale a 140 litros, 1,50avos, ou seja, 7 vezes menos valerá 140 dividido por 7. 7 vezes menos, não é isso? 140 por 7, isso me dá 20 litros. Acabei de descobrir que 1,50avos vale quanto? Vale 20 litros. Se o meu tonel tem 50 50avos, ou seja, 50 vezes mais, não é isso? Ó, 50 50avos, que é a capacidade total, será igual a 20 litros vezes 50, 1000 litros. Tá certo? Resposta certa, 1000 litros. Poderia ter verificado, né? Eu já, né, aqui em off, no rascunhozinho, já verifiquei, está corretíssima, sem erro nenhum. Perfeito? O importante é a gente compreender esse grande detalhe, esse grande segredo de fração, que é quando eu falo assim, ó, 2/7 do que eu tenho, né? Se eu falo 2/7 do que eu tenho, é porque eu tenho 7/7. Se eu falar assim, ó, eu tenho 3/11avos, né? Por exemplo, né? Eu falo, vamos supor, né? O dinheiro que eu tenho em casa é 3/11avos do dinheiro que eu tenho no banco. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho 3/11avos do que está no banco tem 11/11avos. Sempre isso. Tá certo então, gente? Perfeito? E esse foi o segredo. Então eu tinha 5 quintos. Por que eu tinha 5 quintos? Porque o problema fala que eu tirei 2 quintos. Se alguém tira 2 quintos, é porque lá tinha 5 quintos. E vai sobrar 5 quintos menos 2 quintos, 3 quintos. Aí depois eu tiro 2 quintos de novo. Mas é importante lembrar que eu estou sempre adicionando água. Então eu estou tirando vinho e está entrando água. Então não há problema. Na segunda retirada eu tiro 2 quintos. Se alguém tira 2 quintos é porque deixou lá dentro 3 quintos. Eu já tinha 3 quintos de vinho. E agora continua tendo 3 quintos desses 3 quintos. Ou seja, eu passo a ter 9,25avos de vinho. Perfeito? E aí eu falo, se alguém tem 9,25avos de vinho, é porque o tonel inteiro é representado pela fração 25/25avos. Perfeito? E aí foi o desenvolvimento que nós temos continuidade. Perfeito? Então, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica aqui o convite para que os amigos visitem o nosso site completíssimo no ensino fundamental na parte de aritmética e na parte de álgebra. E o importante é um site com mais de 200 páginas e um site completamente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você necessitar. São mais de 200 páginas. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis ou o canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você por e-mail poderá ser comunicado. E para isso você vai clicar nesse link. Esse link te leva a uma página e nessa página, quando você efetiva a sua inscrição, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado e aí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o amigo será comunicado por e-mail. É isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Lidiane Teixeira, espero que você tenha entendido a questão. Perfeito, Lidiane? Ah, eu esqueci de falar do detalhe da álgebra. Lidiane, o detalhe da álgebra, só você imaginar, é colocar um C, né? Se você chama, por exemplo, de C a capacidade, vamos supor, né? C a capacidade seria C, capacidade, menos 2 quintos de C, 2C sobre 5. Você teria 3C sobre 5. E aí é a mesma coisa. Só que esse 3 quintos ia ter que ser 3C sobre 5, e aqui ia ficar 9C sobre 25, e o procedimento seria exatamente o mesmo. Tá bom então, gente? Obrigado e até a nossa próxima videoaula.